Que bom que vocês estão aqui. Fico muito feliz da gente poder ter esse momento durante a semana para poder planejar um pouquinho como é que ela vai ser e se alinhar com todas essas energias que a gente tem disponível. Então, vamos começar. Semana número 2, de 9 a 15 de fevereiro. Ahn, Vamos colocar primeiro os trânsitos de forma geral. Vamos lá. Então, Saturno continua em Peixes, Júpiter continua retrógrado em Gêmeos, Marte continua exaltado em Capricórnio, Vênus e Mercúrio continuam em Aquário. A Lua vai fazer um trajeto durante essa semana que vai de Suati até Purva Bhadrapada, e então ela vai parar aqui, né, no signo de Capricórnio. Então, ela vai de Libra até Capricórnio. O Sol, ele vai passar para o signo de Aquário, e ali ele fica por mais 30 dias. E Rahu e Ketu continuam no mesmo eixo, né? Rahu em Aquário e Ketu em Leão. Bom, clima geral dessa semana é bem depois de uma semana, né, que a gente já conversou um pouquinho sobre como é que foi a semana passada, mas a gente não se desfez dela inteiramente, né? Aquela semana ela continua ainda agindo na gente, a gente vai gradualmente passando daquilo para uma outra coisa. Então, depois da semana de ajuste, essa semana agora ela traz uma sensação um pouco diferente. Não necessariamente ela vai ser mais leve, né? Porque eu falei que a semana passada foi uma semana um pouco mais pesada, né? Ela não necessariamente vai ser mais leve, mas ela vai ser mais aberta, ela vai ser mais ampla. A nossa visão começa a se abrir, né? E a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel, tá bom? É como quando, então, a gente começa a mudar de lugar, mas que por dentro, né? Internamente. Você ainda não sabe exatamente o que que você quer fazer com isso, mas você já percebe que não dá para continuar agindo da mesma forma, tá? No início da semana passada, o Sol que estava lá em Capricórnio, agora ele vai para Aquário. Então, isso muda o foco da experiência, muda o foco da nossa missão um pouquinho, né? Todo mundo tem um Dharma principal no mapa, mas o Sol, que é representante da nossa alma, de Atma, também fala sobre isso. Então, por onde o Sol passa, a nossa experiência é diferente, né? Então, sai um pouco da lógica do dever, de Capricórnio, da cobrança, do eu preciso dar conta, e entra numa pergunta mais ampla, que também é mais honesta, né? Que fala: isso faz sentido para mim? Faz sentido eu continuar fazendo isso? E aí eu ainda não me reconheço nesse lugar, né? Eu, na verdade, nem sei muito bem aquilo que eu quero. Então, eu não tenho essa identificação clara daquilo que eu quero fazer. Ao mesmo tempo, a Lua, ela começa a atravessar um trecho do céu que mexe bastante com desejo, com vínculo e direção. Então, nos primeiros dias, ela vai passar por um ponto que fala de conflito entre a vontade pessoal e a expectativa externa, e aí podem surgir aquela sensação de estar sendo puxada, né, para lados diferentes. Querer alguma coisa, mas não saber se esse querer é mesmo seu, se parte de um lugar do que os outros querem, do que os outros esperam de você, né? Então, se vem de dentro, se vem de fora. Aí depois, a Lua, ela vai para um clima mais silencioso e profundo, e aqui o foco vai para os vínculos reais. Quem que tá com você de verdade, né? E aonde você estar com alguém só por um hábito ou por lealdade, isso começa a te cutucar um pouquinho, né? Então, essa parte da semana costuma trazer mais introspecção. Menos vontade de se explicar, de ficar se justificando e mais necessidade de sentir. Então, abre um espaço aqui dentro do peito onde você consegue sentir um pouco mais. Em seguida, o tom muda de uma forma bem radical, né? A Lua vai passar por um ponto que fala de corte e raiz, né? E aí algumas ideias, algumas expectativas, alguns planos, de repente, que você tem para o futuro, e principalmente que envolvam outras pessoas, começam a perder um pouco o sentido, tá bom?
Isso pode vir de um incômodo, mas também pode vir como um alívio. Depende da situação e depende de como é que você enxerga essa situação. E aí, dependendo do quanto aquilo já estava pesado em você, não tem nada que você precisa fazer agora. Só perceber, né? É como se algo que começa a cair por dentro. Então, não está no plano da ação ainda. Depois disso, a Lua segue para um clima mais expansivo. E aí surge a vontade de olhar mais para frente, né? De encontrar uma nova direção, de realmente perder esse medo do desconhecido, né? Mesmo que ainda não esteja muito claro, a gente perde esse medo do desconhecido e começa a ter mais coragem para, não, eu preciso sair daqui. Então, é comum aparecer uma mistura de entusiasmo com uma dúvida ainda, né? Um certo receio. E aí você sente que quer avançar finalmente, então, mas ainda você não sabe como, né? E no final da semana, a Lua ela chega num ponto mais estável, e aqui a pergunta deixa de ser o que que eu quero, né? E passa a ser o que que eu consigo fazer com responsabilidade, né? Junta um pouco do que eu quero e aquilo que eu consigo, aquilo que eu posso fazer, aquilo que é possível para eu fazer, e a gente entra no ponto mais maduro dessa semana. Então, a gente tem menos impulso, menos dúvida e mais chão, tá? No início da semana, o Sol ele já entra em Aquário e isso muda o foco da experiência, como a gente falou, sai um pouco daquela lógica do dever, da cobrança, né, de que eu preciso dar conta das coisas e entra nesse lugar se faz sentido para mim ou não. Ahn, então, Mercúrio também vai passar por Rahu em Aquário durante esse período, durante essa semana. E isso mexe muito com a mente, né? A gente tem os pensamentos todos mais acelerados, então, para quem já tem um padrão de pensamento, que tem um certo padrão de agitação mental, né? Isso acaba se agitando ainda mais. E para quem tem o pensamento ali que tá, não, agora tá bom, tá estável, os pensamentos começam a se agitar novamente, tá? Então, aparecem ideias que surgem de repente, é, questionamentos que aparecem do nada, né? De repente, coisas que são completamente diferentes daquilo que você imaginou, daquilo que você algum dia já quis, né, fazer, ou ter, ou ser, enfim. E aí pode dar aquela sensação de que tem um excesso mental, um excesso do processo mental acontecendo aqui, e são muitas possibilidades ao mesmo tempo que você passa a enxergar e a relevar. Você passa a considerar uma amplitude maior de coisas que você pode, de caminhos que você pode seguir, tá? E aí existe também nessa amplitude, quando você abre o leque, pouca clareza para você saber o que você realmente vai seguir. Então, aqui o cuidado é importante. Nem toda ideia é importante, nem toda ideia precisa sair do papel. É interessante isso, né? A gente tem muitas ideias e a gente sabe que nada do que a gente se propõe a fazer é impossível, nada daquilo que a gente quer fazer é impossível, mas dependendo do momento, a gente tem que saber escolher de forma muito criteriosa, né? Então, algumas ideias, elas são só sinais de que a mente está se abrindo demais, né? E ela não tá, depois ela vai ter uma dificuldade de focar naquilo que você realmente quer, que você precisa, enfim, né? Do momento de hoje. Bom, aí, pouco depois, Vênus também se aproxima de Rahu, em Aquário também, e isso começa a mexer com os nossos afetos, com os nossos relacionamentos, com os nossos desejos. E aí as relações e os nossos interesses, né, as nossas vontades, elas ficam mais questionáveis também, né, pela presença de Rahu. O que antes parecia muito atraente pode perder o brilho, e o que estava adormecido pode chamar mais atenção agora. Então, isso né, ainda não é o eclipse, né? É o antessala, são os preparativos para o eclipse, né? Mas ainda não é, mas parece um pouco. Então, é como quando o ar ele muda antes da tempestade. Não sei se vocês vão se lembrar, quando tá para vir uma tempestade muito grande, muito pesada, o ar ele muda, né? Os animais começam a se mexer de uma maneira diferente, a natureza ela se manifesta de uma forma bem clara de que
tá para vir alguma coisa, né? Nada acontece ainda, mas o corpo sente. Então, essa semana pede, não é, essa semana agora que a gente tá, não pede decisão, ela pede observação, tá? E aí, assim, a gente prepara o terreno emocional e mental. Ahn, eu digo que a gente prepara esse terreno mental para o que está por vir, né? Para o que vai ser revelado com mais força na próxima semana, que é a semana do eclipse. No final de semana, agora, né? Nada a ver com eclipse, no final de semana agora, né? Pode surgir um cansaço um pouco diferente daquilo que você geralmente tem. Então, não é um cansaço físico só. É um cansaço de sustentar tantas ideias, de tanta agitação mental, né? De sustentar papéis, sustentar vínculos, e coisas que para você já não te convencem tanto, né? Enfim, isso não é um problema também, né? Como eu falei, é uma preparação e a gente precisa saber lidar com isso para quando chegar na hora a gente passar tranquilamente, né? Na vida prática, essa semana favorece você observar os seus pensamentos sem agir logo de imediato. Você questionar algumas escolhas antigas que você fez, mas sem precisar mudar agora exatamente, voltar atrás nem nada disso. Só você se questionar e começar a se perguntar, né? Dar espaço para novas ideias, mas sem se comprometer com elas. Então, realmente, você pode ver que aqui não é a hora de você agir, né? Não é a hora de você fazer, mas é o momento de você parar para perceber e muita coisa vai vir para você. Evitar, então, decisões importantes, evitar promessas para o futuro, evitar conversas definitivas, evitar você confundir o que, que é uma excitação mental com clareza. Porque quando a gente fica muito motivado, pode dar a sensação de que a gente está vendo tudo muito claro. Como é que eu não vi agora? Que eu não vi antes, né? Isso está tão claro na minha cabeça. Só que nesse período, tudo que parece clareza, muitas vezes é uma ilusão, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Ficar com o pé um pouco mais no chão. Essa semana, então, ela ensina alguma coisa pra gente, e como sempre, tudo ensina, né? Que é, antes de uma grande virada, a mente ela se expande e às vezes tende a se confundir durante essa expansão, né? Então, não é para a gente lutar contra isso, contra os movimentos da mente, não é isso, mas apenas observar que isso vai estar mais presente. E aí, o mantra da semana é: eu observo com clareza antes de agir, tá? Bom, e agora, se for confortável para você, essa semana merece uma meditação. Então, se for confortável para você, feche seus olhos. Não precisa fazer nada de especial ainda. Apenas perceba que você está aqui. Observe a sua respiração, como ela acontece agora, sem tentar mudar. Imagine que há uma passagem à sua frente. Nada simbólico demais. Apenas uma passagem. De um lado, você vem sustentando esforços, ideias, compromissos. Do outro, existe apenas o espaço. Você não precisa atravessar ainda. Você só precisa reconhecer o que essa passagem tem para te propor. Perceba que ainda está sendo segurado. Imagine que você está segurando algo nas suas mãos. E aí, pensa naquilo que já poderia sair da sua mão e ser repousado no chão. Observe que o corpo, ele pede para que você solte as coisas, pede para que você solte o controle. Fique alguns instantes em silêncio e internamente reconheça: eu não preciso apressar o processo. Eu só preciso estar presente.
Então, nós encerramos por aqui e nos vemos na próxima semana.